tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou editor da revista Venda Mais e diretor do Instituto Venda Mais. E hoje eu quero falar com você sobre a diferença da alta performance em vendas e da baixa performance em vendas. E o que a gente pode aprender com isso. Nesses 20 anos de experiência que eu tenho como palestrante e consultor de vendas, uma coisa que eu sempre notei é que de 10 a 15% dos vendedores realmente tem uma performance diferenciada. São campeões de vendas, sempre ganham, sempre batem a meta, eles estão sempre lá no topo. O resto, de 80 a 85%, tem o que a gente pode chamar de uma média performance, eles são bons, mas não são muito consistentes, ou tem realmente uma baixa performance em vendas e aí estão até em perigo de perder o próprio emprego, porque não conseguem bater as metas. Então eu queria falar com você um pouquinho o que a gente pode aprender com esses 85% que tem baixa produtividade. Vamos analisar essas pessoas que têm baixa produtividade, vamos analisar as causas disso e vamos ver o que a gente pode aprender para não cometer os mesmos erros. Se eu fosse fazer um trabalho para começar, eu faria uma matriz, que eu gosto de fazer esse tipo de matriz, e dividiria coisas que eu tenho controle e coisas que eu não tenho controle. Então, vamos dizer que estão acontecendo coisas na minha vida. Eu posso ter controle sobre elas, ou eu posso não ter controle sobre elas. Então, vamos dizer aqui que eu não tenho controle. E vou dividir aqui. Controle, não controle. Tem coisas que têm impacto negativo na minha vida e tem coisas que têm impacto positivo na minha vida. E aqui eu vou dividir também. Essa é uma das principais coisas que você tem que prestar atenção quando você vai estudar a baixa performance. Tenho aqui 4 situações, coisas que eu não controlo que acontecem na minha vida e que têm um impacto negativo. Tenho coisas que eu controlo e que têm um impacto negativo. Então eu vou colocar aqui. Então, não controlo e é negativo. Por exemplo, vai chover amanhã. Vai chover amanhã, o trânsito vai ficar ruim, eu não gosto de abrir a janela de manhã e está chovendo porque está tudo cinza. Então isso é uma coisa que eu não controlo, tem um impacto negativo. Tem coisas que eu tenho controle e tem um impacto negativo. Então, por exemplo, a forma como eu reajo a algumas coisas. A questão do estresse, a questão de alguns resultados que são consequência de decisões que eu tomei. Eu tenho controle sobre isso, eu tenho decisões negativas. Eu também tenho coisas que eu não controlo e que são coisas positivas. Então, por exemplo, amanhã vai fazer sol, vai fazer um tempo bonito. Eu não controlo isso. Mas o dia está bonito e isso me faz bem. Não controlo. Agora, tem coisas que eu controlo e tem resultados positivos. Quando você vai analisar campeões de venda, você vai notar que pessoas de alta performance em vendas passam a maior parte do seu tempo aqui. E as pessoas que têm baixa produtividade de vendas, que a gente vai chamar de BPV, passam a maior parte do seu tempo aqui, em coisas que não controlam e têm uma influência negativa na sua vida. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente vai falar de técnicas de venda e vai começar a ensinar a técnica dos passos da venda, e você vai falar de planejamento, de prospecção, de abordagem, de levantamento de necessidades, de proposta de valor, de negociação, fechamento e pós-venda, então você está falando de técnicas de venda. Uma das coisas que eu aprendi é que se a pessoa está com o foco no lugar errado, não adianta ensinar técnica para ela. Porque o foco dela está em coisas que ela não tem controle e tem negativo. Então a pessoa está desanimada, está para baixo com coisas que ela não controla. Isso é muito interessante. Os campeões e as campeãs de venda, ao contrário, têm um foco em coisas que controlam sim e trazem resultados positivos. Para este pessoal, você ensina as técnicas, usam, aplicam, vão testar, etc. Este pessoal aqui, se eu ensino a técnica, começa a dizer, não funciona, isso aí não dá certo, no meu caso é diferente, os meus clientes são diferentes, etc. Por quê? Porque a pessoa está com um foco no lugar errado. Então, se você vai estudar a baixa performance em vendas, você começa a notar que começa tudo sempre por uma questão de atitude. Inclusive tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, que é Os Segredos da Mente Milionária, do Harv Eker. Ele fala uma coisa no livro que é fundamental você entender se quiser estudar a alta e a baixa performance. Uma das coisas que ele diz é o seguinte: seus rendimentos crescem na medida em que você cresce. Então, se você quer ter rendimentos melhores, você quer ter uma performance mais alta, começa tudo com você mudando. Mas não é mudando só a técnica, é mudando onde está o seu foco. E o seu foco tem que estar em coisas que você tem controle e que trazem resultados positivos. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma árvore e essa árvore dá frutos. Esses frutos são pequenos. E você começa a dizer, puxa vida, esse fruto é pequeno, é fraquinho. É culpa do fruto?
Ou é culpa mais embaixo da raiz? É culpa de alguma coisa que está acontecendo lá embaixo? E o fruto é consequência. Quando a gente está com frutos pequenos na nossa vida, então os resultados estão pequenos, estamos com baixa performance, não adianta ficar reclamando ou desmotivado com os resultados. Eu tenho que parar para analisar o que está causando estes frutos pequenos. E então vou procurar a raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema, antes da técnica, está na atitude. Por isso que eu sempre começo falando de atitude para depois falar da técnica. Se eu fosse fazer uma pergunta séria para você, falando de alta performance, eu diria para você, a pergunta seria, você realmente é um imã de sucesso? Você atrai o sucesso? Ou você está mentalmente focado em coisas que você não tem controle ou em coisas negativas e que acabam atraindo mais coisas assim? Tem gente que é um imã de pepino. É um imã de pepino. A pessoa é um imã para atrair abacaxi e pepino. A pessoa ela é complicada, mas ela é complicada não por falta de técnica, é porque a atitude está errada. A questão não é o tamanho dos obstáculos que você vai ter na vida. A questão é o seu tamanho. Se você for maior que os seus obstáculos, você vai ter alta performance e vai ter sucesso. Agora, se você se colocar numa atitude derrotada, pessimista, você não vai nem tentar colocar em prática as habilidades que eu possa te ensinar. Começa com a atitude incorreta e depois não consegue ter resultados. E aí você cria um ciclo negativo, porque você não tem resultados, fica mais pessimista, não aplica as técnicas, não procura se desenvolver, não estuda, não pergunta para os outros como melhorar, e aí você não tem resultados e começa todo o ciclo de novo. É uma espiral muito negativa, que precisa ser rompida, precisa ser cortada. Para falar de alta performance, eu tenho que começar então estudando baixa performance e dizer qual é a atitude dessas pessoas. Eu não quero ter essa atitude, eu quero ter a atitude dos vencedores. O que eu penso se transforma em hábito. E os nossos hábitos é que constroem a alta performance ou a baixa performance. É isso que eu tenho que entender. Os nossos pensamentos influenciam as coisas que a gente faz. As coisas que a gente faz se tornam hábitos e aí a gente vai para um caminho ou para o outro. Inclusive é uma coisa muito interessante. Existem dois tipos de hábito. Os hábitos de fazer coisas e os hábitos de não fazer coisas. E você vê claramente quando você vai estudar o sucesso que as pessoas de alta performance têm claramente definido o que tem que fazer e também claramente o que não tem que fazer. E as pessoas de baixa performance têm essas prioridades invertidas. As coisas que elas não têm que fazer, elas continuam fazendo por preguiça, por acomodação, por falta de conhecimento, por alguma questão que ela tenta justificar. E as coisas que ela sabe que tem que fazer, ela não faz. Por falta de persistência, de disciplina, de iniciativa, e aí você diz, não pode, eu tenho que descruzar isso, as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, e as coisas que eu tenho que deixar de fazer e tenho que parar de fazer, também isso, senão vai continuar tendo baixa performance em vendas. E existe uma diferença imensa entre você estar 99% comprometido e 100% comprometido, imensa. Você quer estar 100% comprometido, primeiro, com você mesmo. Segundo, com os produtos e serviços que você vende. Terceiro, com a empresa em que você trabalha. Quarto, com o seu sucesso como vendedor ou como vendedora. E quinto, um dos mais importantes, comprometido 100% com o sucesso e a satisfação dos seus clientes. Essa é a diferença da alta performance em vendas. Uma pessoa que não tem alta performance em vendas, geralmente ela está com performance média ou baixa, é porque ela não tem um desses comprometimentos. Ou ela não está comprometida de verdade consigo mesma, ou ela não está comprometida com os produtos e serviços, ou ela não está comprometida com a empresa, ou ela não está comprometida com a área de vendas, como ser profissional de vendas, ou de verdade não está comprometida com o sucesso dos seus clientes. Está pensando mais em si mesmo do que no sucesso dos seus clientes. E aí você tem uma das grandes explicações de por que algumas pessoas continuam com a baixa performance em vendas, mesmo que você dê treinamento técnico de vendas, mesmo que ela saiba o que fazer. Ela não faz porque ela tem um problema de atitude, isso se mostra no comprometimento, na falta de comprometimento. Lembra de novo, pessoas de alta performance em vendas são 100% comprometidas com ela mesma, com o produto e serviço, com a empresa, com a profissão de vendedor e com a satisfação e o sucesso dos seus clientes. Lembre, alta performance em vendas depende de uma decisão. A decisão é de você se comprometer 100%, não 99%, 100% a melhorar seus resultados.
A baixa performance em vendas, por consequência, também é uma decisão. É uma pessoa que decidiu não se comprometer. Ela teve a opção de se comprometer e disse, quer saber, eu não vou me comprometer 100%. E aí, a consequência disso é baixa performance. E pior disso, isso tem outras consequências também. Por exemplo, menor qualidade da venda, então a qualidade da venda começa a cair. Você tem um ciclo de venda mais lento. Você tem baixos resultados, a pessoa não consegue bater a meta. Por que não consegue bater a meta? Tem outra consequência que é a desmotivação. Você tem as pessoas ganhando menos, então a comissão é mais baixa do que poderia ser. As pessoas não cumprem as metas. As pessoas começam, de baixa performance, os vendedores começam a perder clientes, então a carteira começa a diminuir. Não recebe reconhecimento nem do gerente, nem do supervisor, nem do diretor, nem dos seus colegas e nem dos clientes. E, para terminar, fica todo mundo insatisfeito. Quer dizer, é uma vida triste, cinzenta, ela é muito dura. E tem muita gente, se a gente está analisando que 85% das equipes comerciais estão passando por esse momento, você diz, não pode isso acontecer. A gente precisa melhorar isso. Então a gente precisa fazer com que as pessoas de baixa performance comecem a melhorar. A gente quer o contrário disso. A gente não quer menor qualidade de venda, a gente quer mais. A gente não quer ciclo de venda mais longo, a gente quer mais curto. A gente quer altos resultados, a gente quer motivação, a gente quer mais comissão, queremos ganhar dinheiro, queremos cumprir meta, queremos mais clientes, queremos reconhecimento, a gente quer todo mundo satisfeito. Isso que a gente está procurando. Fiz uma grande pesquisa com mais de 1000 pessoas da área de vendas do Brasil. Metade deles líderes de vendas, supervisores, gerentes e diretores de vendas, e metade profissionais de venda, então vendedores, vendedoras, representantes, corretores, etc. Eu peguei os resultados todos e passei 2 ou 3 dias analisando todos esses resultados e cheguei à conclusão de que existem 20 grandes causas da baixa performance em vendas. São 20 maiores erros. Eu vou te dar os 20 e veja o que você acha e qual que é a tua opinião. Esses são, então, os 20 erros mais comuns que apareceram na pesquisa dos vendedores de baixa performance. E aqui vem a minha grande pergunta para você, meu grande desafio. Qual desses erros será que você pode estar cometendo? Qual desses erros pode estar comprometendo a sua performance? Se você é líder, qual desses erros a tua equipe pode estar cometendo que também está servindo como freio para a performance da equipe? Esse é o grande desafio. Resolveu esse desafio, parou de cometer esse erro, você deslancha a tua produtividade e você vai conseguir a alta performance.